Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este é um canal que tem como objetivo ensinar as verdades da Bíblia, da Palavra de Deus, e fazer com que estas verdades possam ser propagadas até os confins da terra. Para isto, nós pedimos a sua ajuda, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like, apertando o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos e compartilhe com os seus amigos e com as pessoas que você sabe que seria importante ter este tipo de informação. Hoje nós vamos seguir falando sobre os pilares da boa saúde, ou para nós podermos lograr uma boa saúde. Falávamos sobre a confiança em Deus no capítulo anterior, e agora nós vamos falar sobre o segundo pilar, a temperança. Este versículo que nós sempre falamos ao início do nosso canal, ele está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mas veja o que ele diz na sequência. Nós vamos ler a partir do 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos vossos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto fala tudo o que nós precisamos, mas nós vamos dar uma ampliada ou fazer entender algumas coisas que talvez não tivessem ficado claras. Ele começa dizendo que a graça, a paz, seriam multiplicadas quando nós conhecêssemos a Deus e a Jesus, nosso Senhor. E ele segue explicando que existe algo
que é importante que eu coloque o meu empenho para desenvolver, através desta atitude minha, como que fosse multiplicando a minha fé. Então, ele chega e diz que a virtude, quando eu tenho a fé, ela vai ser multiplicada quando? Quando eu agregue a fé à virtude. E quando eu agregue a minha virtude, o conhecimento, também multiplica a minha fé. E quando o meu conhecimento é acrescentado o domínio próprio, aí eu também vai ter multiplicado. E assim ele vai multiplicando, mas aqui nós queremos fazer o nosso entendimento. Falávamos que o pilar que vamos tratar hoje se chama temperança. A tradução domínio próprio é outra tradução para o termo temperança. Então, existem algumas traduções que você vai encontrar da Bíblia explicando, e aí vai estar o termo temperança. Em outras vai estar domínio próprio. Quando você lê domínio próprio e temperança, há um que estão como fosse a mesma coisa, não são. Por quê? Porque entendemos que o domínio próprio é algo que você necessita desenvolver como ser humano. Um ser humano necessita ter domínio próprio. Até quando você nasce, desde criança, sua mãe, ela vai... Não, se você fizer birra, ele não vai dar naquele momento para você aprender que as coisas não podem ser conseguidas assim. Você precisa se dominar. Precisa dominar. Daí você cresce, você sabe que não pode sair ficando com raiva, batendo, fazendo e acontecendo. Não, você precisa dominar a sua raiva, dominar o seu estresse, dominar os momentos difíceis para que você possa ter equilíbrio e possa ter uma vida mais saudável em todos os sentidos. Então, o domínio próprio, ele está muito mais ligado a uma atitude que é desenvolvida pelo próprio ser humano. Porém, quando nós falamos em temperança, nós falamos em uma virtude. Nós falamos em algo que é algo que Deus controla. Então, a temperança, ela é algo que Deus dará a cada um a condição de adquirir este controle. A temperança, ela fala de um equilíbrio, fala de você ter uma atitude equilibrada. Fala de você ser uma pessoa que, quando tenha que tomar decisões, você vai tomar estas decisões com um princípio que vai produzir a bênção para a sua vida, e isto vai cada dia firmando mais você neste caminho que você decidiu seguir. Porque as nossas decisões, elas estão respaldadas pelos nossos valores, segundo os valores que eu tenho, o que eu prezo, o que eu guardo, é as decisões que eu tomo. Então, neste momento nós estamos falando sobre termos uma vida que agrade a Deus em todos os sentidos, espiritual, emocional e físico. Quando nós falamos em cuidar deste corpo físico como o templo do Espírito Santo e entendemos que ele não é meu, senão que é algo que Deus me deu a potestade para que eu administre, eu entendo que isto é algo que eu devo fazer cumprindo os princípios do fabricante. Então, o fabricante deixou um manual de instrução como eu devo administrar este corpo. E isto inclui a que ele, através do seu Espírito em mim, possa exercer ou produzir em mim esta temperança. O que eu quero dizer? A temperança, ela vai trazer para a nossa vida a condição de que a gente possa manter as decisões que nós tomamos de fazer mudanças em relação a alguns hábitos das nossas vidas que nos levaram
a estar enfermos na alma, no espírito ou no corpo. Um outro texto da palavra que deixa isto claro está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. As concupiscências são os desejos. Quando eu desejo algo, é uma concupiscência da minha carne, um desejo da minha carne. Porque a carne milita contra o espírito. Então, se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, que tem o conhecimento de qual é a vontade de Deus, e a minha carne luta para que eu faça a vontade que ela quer, dos prazeres que ela deseja, existe aí uma luta. E diz que e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, aqui eu quero que você entenda que está separado por blocos. Mire isto. Primeiro bloco, nós falamos de prostituição, impureza, que aí está tudo que sabemos, sexo livre, homossexualidade, aí está todo misturado. Lascívia. Aqui nós estamos falando em um aspecto da carne, da sexualidade. Daí nós falamos da idolatria, aqui diz a idolatria, feitiçaria, que está falando da parte espiritual. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. O aspecto de relacionamento e é que mexe com as nossas emoções. Daí vem invejas, bebedices, invejas está também nos relacionamentos. Daí entra bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, nós temos o aspecto sexual, temos o aspecto espiritual, temos o aspecto emocional e temos o aspecto físico. E aí veja o que ele diz. Ele diz, semelhante a esse respeito a qual, aí diz, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui nós temos que parar um pouco e parar e analisar. Se nós não deixamos um adúltero, um idólatra, estar pregando no púlpito de uma igreja, segundo a Bíblia, porque estão em pecado, não deveríamos permitir que uma pessoa glutona, que esteja com uma condição física totalmente descompaginado, ou que falasse mal de outras pessoas, ou que estivesse com inveja no coração, com ciúme, também não deveriam estar aí. Então você observa que aqui Deus deixou algo que é muito sério. Ele disse, não herdarão o reino de Deus. E uma vez mais salientamos, tão séria é a exortação de Deus a que tenhamos cuidado com todas as áreas da nossa vida. E creio que é de Deus este tempo. Se você está assistindo este vídeo, se você está sendo confrontado ou se você está recebendo o conhecimento desta palavra, é porque Deus quer que você possa corrigir o que necessita para entrar em um caminho de bênção. Deus sim necessita que nós tomamos em conta a palavra dele para pôr por obra. Então ele diz que
todas estas práticas, elas vão levar nós a estarmos fora do reino. Mas veja o que ele diz no versículo 22, capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. Deus deixa muito claro que aqui é outro bloco. Então, se nós temos a temperança aí colocada junto, aqui se você ler, ele diz aqui, o fruto do Espírito. Alguns às vezes dizem os frutos, está mal, porque a Bíblia diz o fruto, é como se fosse um cacho de uva, que você diz, vou comprar uva, mas você compra um cacho e vem com muitos gomos aí, né, de várias uvas, mas é um só fruto, a uva. Aqui é a mesma coisa, é o fruto do Espírito. E cada um dessas uvinhas aí, se você quiser, é uma destas virtudes e de algo que o Espírito Santo é o que produz em nós. Então, a temperança, que é o que estamos falando, ela é necessária como um dos pilares para que nós possamos ter esta qualidade de vida física que precisamos. Por quê? Porque é com ela que nós vamos conseguir parar muitas coisas que vão levar a nossa vida a estar mal em alguma das áreas dela. Há uma área sexual ou a área espiritual, se eu estou fazendo uso de práticas contrárias ao que a Bíblia manda, inevitavelmente eu vou estar sentindo mal nesta área. Então, Deus necessita que eu recapacite, e Ele entende que muitas vezes, e para não dizer que é impossível realizar isto sozinho. O processo de conhecimento de Deus vai fazendo que eu possa melhorar o meu conhecimento da vontade que Ele tem e de quais são os seus princípios, os seus valores que Ele quer que eu estabeleça como verdade para a minha vida. Então, no momento em que eu vou me acercando mais à Bíblia, conhecendo mais o que ela diz e vou fazendo mudanças nos meus hábitos, isto vai trazendo maior segurança, maior firmeza, maior força para que eu possa manter esta condição que eu decidi e não deixar me escravizar pelas coisas que eu já sei que não fazem bem. A partir do próximo capítulo, nós vamos começar a ver praticamente coisas que são, na prática, especificamente importantes que eu tome decisões para que eu possa ter uma melhor saúde física. Mas este capítulo de agora, este pilar, ele está dando também a condição e a resposta para que eu também possa ajudar e trabalhar os outros aspectos, espiritual, emocional e sexual. Existem muitas coisas que estão involucradas na nossa vida e que, ao fazer com que eu esteja debaixo desta escravidão ou desta submissão a este desejo da minha carne, vão produzir um mal-estar, e este mal-estar espiritual, emocional, produzindo um estresse, produzindo uma angústia, produzindo uma sensação de erro, uma desesperação, inclusive, vai trazer consequências para a minha vida física, porque a minha respiração vai ser alterada, a forma como o meu alimento vai ser digerido vai estar alterado, as produções hormonais e tudo que eu preciso para que eu possa ter uma cognição, uma condição emocional para, inclusive, raciocinar e aprender o que eu estou estudando,
ficam comprometidos por causa desta desordem e desta ação que eu estou tendo por estar vivendo algo fora de um princípio, de um valor que Deus necessita que eu estabeleça para lograr a temperança de uma vida equilibrada, aonde eu possa colocar por obra os valores que Deus estabeleceu na sua palavra para que eu possa ter a bênção da vida em abundância. Então, hoje nós queremos deixar para você este conselho da palavra do Senhor, que você possa buscar este fruto do Espírito, uma das partes deste fruto, a temperança, que é este equilíbrio para tomar decisões com escolhas acertadas. Você sabe que a escolha de hoje será a consequência e o tipo de vida que você vai ter amanhã. Então você precisa hoje escolher viver os princípios da palavra para que você possa adquirir e receber como bênção a promessa que ele também garantiu na palavra. E se você ver, ele diz ali, inclusive, em 2 de Pedro, que para que nós possamos ser recebidos no céu com honras e com um caminho aberto, porque quando você se dedica a estar empenhando tempo, esforço, recursos para conhecer a vontade de Deus e praticar ela, de seguro, você vai estar anelando o retorno à sua casa. E esse retorno à casa com o Pai é para estar em um lugar onde todos desfrutaremos em estar em obediência a estes princípios. Não por acaso, no Éden, o grande problema foi comer um fruto que não deveriam comer. E isto resultou da desobediência que produziu o pecado para toda a humanidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém.